Olá pessoal, professor Miranda. Vamos hoje para a nossa segunda aula do conteúdo de eletroquímica. Na nossa primeira aula, nos concentramos nos conceitos fundamentais e nas reações de oxirredução, que é a base de compreensão dos fenômenos de eletroquímica. Na videoaula de hoje, nós vamos nos concentrar nas células galvânicas. No entanto, antes de falarmos de células galvânicas, vamos falar de células eletroquímicas em contexto geral. Célula eletroquímica é um dispositivo em que uma corrente elétrica é produzida por uma reação química espontânea ou é usada para forçar a ocorrência de uma reação não espontânea. Nesse contexto, nós temos dois tipos de células eletroquímicas. Nós temos as células galvânicas, que também são chamadas de células voltaicas e são popularmente conhecidas como pilhas, na qual uma reação química vai produzir uma energia elétrica. Esse processo se baseia em uma reação de oxirredução espontânea, na qual o potencial de reação é maior do que zero. Outro tipo de célula é a célula de eletrólise, na qual uma energia elétrica gera uma reação química. Nesse contexto, esse processo é baseado em uma reação não espontânea, que é caracterizado por um potencial de reação menor do que zero. Na videoaula de hoje, nós vamos falar especificamente de células galvânicas. Então, um exemplo de reação espontânea é a reação entre o metal zinco e uma solução de sulfato de cobre. Aqui nós temos um experimento na qual uma lâmina de zinco é colocada em uma solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre é uma solução salina, na qual, quando está em solução, está na forma de íons. Então, isso aqui nós podemos distribuir nos seus íons constituintes. Nós vamos ter CO2+, mais SO4,2-. O íon CO2+, que vai dar a cor característica da solução. Experimentalmente, o que nós observamos é o seguinte. No tempo t igual a zero, quando o zinco é colocado na solução, a solução tem essa coloração azul, coloração característica. Contudo, no tempo maior do que zero, à medida que a reação vai ocorrendo, o que nós observamos é o seguinte: a coloração vai ficar clarificada, isso porque vai ocorrer uma diminuição das concentrações dos íons CO2+. E também vamos observar a formação de um resíduo de cor preta sobre a lâmina de zinco. O que ocorre é o seguinte: o zinco, como está no estado elementar, na forma metálica, ele vai oxidar, devido à redução do cobre, que vai sair da forma aquosa para a forma metálica. E esse cobre metálico, ele é verificado pela formação do resíduo sólido preto sobre a lâmina. Então, as reações envolvidas nessa reação é o seguinte: nós temos o zinco na forma metálica, vai oxidar a zinco 2+, e o cobre no estado aquoso vai se reduzir a cobre metálico. Então, nós temos uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Então, somamos as duas semi-reações e obtemos a semi-reação de oxirredução. Como o reagente de partida não é o CO2+, e sim o SO4, nós podemos escrever a equação global. Colocamos SO4 de um lado e SO4 do outro. E vemos que o potencial de reação, que vai ser quem? O potencial padrão de redução da semi-reação de redução menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação, vai ser de 1,10 volts, maior do que zero, o que caracteriza um processo espontâneo. Então, a respeito dessa reação, o que é que a gente vê? A reação é espontânea, pois o potencial é maior do que zero, e aí a gente vê que a reação de fato ocorre. Contudo, essa reação química espontânea não é aproveitada como energia elétrica. E uma forma de aproveitar essa reação química é formar uma célula galvânica, na qual a transferência de elétrons do zinco para o cobre 2+, no caso, é feita através do caminho externo. Então, para solucionar esse problema, Daniel, que foi um químico, ele propôs a célula de Daniel, que é uma célula que se baseia na oxidação do zinco pelos íons cobre 2+. Então, nessa configuração, o que é que ocorre? Os reagentes, no caso,
o zinco e o cobre são separados em semicélulas, porém eles são ligados por um caminho externo, por um fio, na qual os elétrons vão ser transferidos da substância que oxida para a substância que reduz. Isso faz com que essa energia ela possa ser aproveitada e possa ser utilizada para ligar, por exemplo, uma lâmpada ou um motor elétrico, a depender da magnitude do potencial. Então, uma célula galvânica ela consiste de 3 partes principais. Quais são as 3 partes? Eletrodos, meio eletrólito e a ponte salina. No caso dos eletrodos, são os metais dos íons em solução. No caso da célula de Daniel, os eletrodos vão ser quem? O metal de zinco e o metal de cobre, que também são chamados de polos da pilha. No caso, como o zinco está oxidando, então no polo do zinco vai ocorrer a semi-reação de oxidação. E lembramos da primeira aula que na oxidação há a geração de elétrons. E a carga do elétron é o quê? Negativa. Então, o polo onde vai ocorrer a oxidação vai ser chamado de anodo, onde vai ocorrer a oxidação e vai ter o sinal negativo. Quem vai receber elétron vai ser o outro polo, que vai sofrer a redução, que é chamado de cátodo. E, no caso das soluções eletrolíticas, tem que ser soluções dos metais dos eletrodos. Quais são os metais que utilizamos? Zinco e cobre. Então, vamos utilizar o quê? Soluções de zinco e de cobre. Um exemplo é utilizar uma solução de sulfato de zinco e uma solução de sulfato de cobre. Outra parte principal é a ponte salina. Sem a ponte salina, a pilha não ocorre. No caso, a ponte salina consiste em um tubo de U invertido que possui uma solução salina, como por exemplo o nitrato de potássio. E sua principal função é neutralizar as cargas nas semicélulas. Então, o que ocorre em uma célula galvânica? Pegando como base ainda a pilha de Daniel, vemos que o polo positivo vai ser o cátodo, vai receber quem? Os elétrons vindo da onde? Do polo negativo, que é o zinco, que vai sofrer oxidação. Então, notem que quando a reação ocorre, o zinco ele vai sair da sua forma metálica e vai para a forma aquosa. Então, no compartimento aqui do anodo, o que ocorre? Há um aumento da concentração de zinco 2+. Do outro lado, quando ele perde elétrons, os elétrons vão percorrer esse fio externo, vão chegar a esse eletrodo, que vai ficar carregado negativamente, e vai chamar quem? As cargas positivas da solução. Então, essas cargas positivas elas vão se ligar ao eletrodo e vai sofrer o quê? Redução. Então, o que é que a gente vê? O eletrodo de zinco ele vai perder massa, enquanto o eletrodo de cobre vai ganhar massa. Como os íons de cobre estão saindo da solução, essa concentração dos íons cobre vai diminuir. Então, nós vamos ter o quê? Um desbalanceamento de carga. Daí vai entrar a ponte salina. A ponte salina, como eu já falei, é um tubo na forma de U invertido, que tem uma solução salina. No caso da solução salina aqui, é o nitrato de potássio. Quando nós dissociamos os seus íons correspondentes, vamos ter o quê? O cátion K+, e o ânion NO3-. E no caso, como aqui no anodo nós vamos ter aumento da carga positiva, então para balancear essa carga vai ser o quê? Necessário carga o quê? Negativa. Então os íons nitratos vão migrar para o anodo e aqui no cátodo vai ter diminuição da carga positiva do CO2+. Então vai ser necessário o quê? Mais carga positiva. Então os cátions, no caso, o K+, vai migrar para quem? Para o cátodo. Então nós podemos fazer uma analogia. Os ânions da ponte salina vão migrar para o anodo, enquanto os cátions da ponte salina vão migrar para o cátodo. E o potencial de reação de uma pilha é chamado de força eletromotriz ou potencial de célula. E é a diferença entre os potenciais de redução dos eletrodos da pilha. No caso, o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Se a reação ocorrer em condições padrões, agora lembrando, as condições padrões nós já vimos nas aulas passadas. Concentração de 1 molar, pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius,
O potencial ele vai levar o sobrescrito zero e ele pode ser calculado a partir da tabela de potenciais padrão de redução. Por exemplo, vamos calcular o potencial padrão de redução para a pilha de Daniel. Aqui nós temos uma tabela simplificada, tabela de potenciais padrão de redução, e a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar as semi-reações dos metais envolvidos, que é quem? O cobre e o zinco. Aqui nós temos a semi-reação de redução do cobre e aqui nós temos a semi-reação de redução do zinco. Lembrando que o zinco ele não reduz, ele oxida. Então, essa semi-reação de redução ela tem que ser invertida. Daí nós vamos ter a semi-reação escrita na forma de oxidação. Notem que os elétrons estão do lado dos produtos. E lembrando que o potencial padrão de redução ele se mantém o mesmo, ele não muda o sinal. Então, a semi-reação de oxidação vai ocorrer no anodo, a semi-reação de redução no cátodo, somamos as duas semi-reações e obtemos a semi-reação de oxirredução. Vemos que o potencial padrão vai ser 1,10, que é o potencial padrão de redução do cátodo menos do ânodo.